uma coisa que eu tenho reparado cada vez mais. As pessoas gostam de explicar a vida através de contextos. Contextos é por causa do ambiente, é por causa dos outros, é por causa das circunstâncias, é por causa da vida a acontecer. Mas atenção, muitas vezes até com uma certa razão. Mas existe um ponto em que essa explicação deixa de ser coerente e passa a ser mais uma forma subtil de fugir à própria escolha. Sim, escolhas. E é aí que entra a autorresponsabilidade. Não como aquele conceito que nos ensinaram, não, mas como uma posição interna perante a vida. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ana Tavares Podcast e aqui nós falamos sobre mentalidade, negócios, vida, tudo o que seja interessante para a nossa evolução, de uma forma simples, clara e sem filtros. E hoje eu quero falar contigo algo muito importante, sobre como a forma das nossas escolhas diárias moldam muito mais aquilo que nós gostávamos de admitir. Porque a autorresponsabilidade não é fingir que o contexto não existe. Ele existe. E também não é carregar o mundo às costas como se pensa ou se faz crer. A autorresponsabilidade é perceber onde termina o contexto e onde começa a tua escolha. E isto vê-se nas coisas mais simples do nosso dia-a-dia. Imagina o seguinte, imagina duas mulheres, duas delas, em que uma diz o seguinte: eu treino quase todos os dias, ou eu vou treinar quase todos os dias. E tem uma segunda mulher que diz outra coisa e diz: pois, mas ela consegue treinar porque ela não tem filhos, ou porque tem mais tempo do que eu, ou porque a vida dela é diferente do da minha. E até aí tudo bem, até pode ser verdade, sem problema algum. A vida é diferente para todos. Todos nós temos vidas diferentes. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é uma questão de tempo ou prioridades? São duas coisas completamente diferentes. Porque existem mulheres com filhos que treinam. Eu, por exemplo, eu tenho filhos e eu treino, neste caso filhas. Mas também existem mulheres sem filhos que não treinam. E está tudo bem também. Aqui nós não estamos a falar de quem é melhor e de quem faz mais ou quem faz menos. Nós estamos a falar de escolhas. Tudo é uma questão de escolhas. Ou seja, quando eu digo eu não treino porque não tenho tempo, isso vai soar muito melhor do que eu dizer neste momento eu não estou a escolher ir treinar, não é prioritário. Esta segunda frase ela é até honesta e não existe mal nenhum nisto. O ponto é, quando eu falo de autorresponsabilidade, não é fazer tudo, não é isso que significa. É assumir que tu estás a fazer escolhas sem te esconderes atrás de justificações. Porque quando tu assumes as tuas escolhas, tu podes mudá-las, tu podes ajustá-las, tu podes inclusive mantê-las. Tu decides. Mas quando tu culpas só o contexto ou o outro, quer dizer, tu corres o risco de tu ficas à espera, tu ficas presa e ficas sem poder de escolha ou mesmo de decisão, porque estás a dar esse poder ao contexto, ao outro. Imagina que estás num restaurante e que todos na tua mesa pedem pizza. Todos pediram pizza, ok. Mas tu depois, tu acabas por dizer o seguinte: eu pedi pizza porque toda a gente aqui pediu pizza. Assim à partida, à primeira vista, parece inocente, mas não é. Porque tu escolheste pizza. A autorresponsabilidade aqui seria dizer: eu escolhi pizza. Mesmo que depois tu digas e não era bem isto que eu queria. Na realidade, enquanto tu disseres que tu fizeste algo porque os outros fizeram também, tu no fundo tu estás a entregar o poder aos outros. Estás a entregar uma decisão fora de ti. Entendes? E onde é que as pessoas se enganam? Muitas pessoas acham que assumir escolhas ou assumir determinadas escolhas é o mesmo que ser dura com elas mesmas. Mas não, isso é libertador. Porque dizer eu escolhi isto é muito mais poderoso do que dizer isto aconteceu. Porque tu aqui tens um poder de decisão e nada é mais poderoso do que isto. Mesmo quando as escolhas às vezes não é ideal ou não é perfeita ou quando às vezes não correu bem. Faz parte do processo. Deixa-me dizer algo que é muito importante aqui. Há coisas que não dependem mesmo de ti, de todo, como doenças, situações inesperadas, perdas, fases duras da vida.
É a vida a acontecer. Nós não podemos fingir que isso não existe. Claro que existe, faz parte, todos nós aqui a viver fazemos parte de um processo. Mas nestes casos nós podemos mudar a forma como reagimos e podemos nos perguntar, por exemplo, o que é que eu posso escolher agora dentro desta situação, desta determinada situação. E às vezes a escolha é apenas parar, é apenas pedir ajuda ou aceitar, porque é o que é a vida a acontecer. Eu gosto muito de dizer esta frase, não é? Porque é verdade. E a verdade é que isto também é maturidade. E na realidade a autorresponsabilidade acaba por ser só isto. Possa ser só isto. Parar de explicares tanto e começares a ser mais honesta contigo mesma. Sem culpa, sem julgamento, sem teatro. O problema aqui não é escolher descansar, por exemplo. O problema é dizer que não fazes algo porque, porque não dá. Quando tu, no fundo, tu sabes que é apenas uma decisão que tu estás a tomar. E atenção, decidir não fazer algo é também uma decisão super válida, tá? Desde que seja assumida. E aí, esta questão da autorresponsabilidade é nós sabermos assumir aquilo que nós fazemos, provocamos ou dizemos. Por isso mesmo eu quero deixar a seguinte pergunta. O que é que hoje na tua vida estás a justificar quando na verdade tu estás a escolher? E se estás a escolher, é porque também tu podes escolher de forma diferente. Se e quando fizer sentido para ti. Entendes? Esta é uma conversa bem válida, que é algo que precisa de refletir. Então, eu quero que tu deixes aqui um comentário aqui em baixo. O que é que achas sobre este assunto de autorresponsabilidade? Algo bem diferente de responsabilidade. Atenção, é importante referir isso. Por isso, deixa aqui em baixo o teu comentário, o que é que tu achaste sobre este assunto, e deixa aqui já um gosto e deixa aqui também já um alerta para os próximos episódios que vão ser interessantes. Até lá. Beijo!